Olá, boa tarde. Terça-feira, dia 5 de dezembro, está no ar a primeira edição do Câmara Notícia ao vivo e vamos aos destaques. Em reunião ordinária de 4 horas, vereadores aprovam projeto de lei que autoriza a supressão de árvores em APA para a construção de barragem contra a crise hídrica. Com 3 votos contrários, o orçamento de Campinas para 2018 também é aprovado. Vereador Pedro Tourinho defende em reunião criação de CPI para apurar desvios de dinheiro na área da saúde. No esporte, hoje é dia de pulo do gato, tem decisão no futsal aqui em Campinas. É no fim desta edição que a gente traz este grande jogo hoje à noite aqui em Campinas. Mas vamos começar com os resultados dos projetos da reunião ordinária número 75 que aconteceu ontem à noite. Foram 4 horas de debates. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei de autoria do prefeito que dispõe sobre o orçamento programa do município de Campinas para o exercício de 2018. O item 2 foi retirado de pauta. É o projeto de resolução de autoria da Comissão das Pessoas com Deficiência Física ou Mobilidade Reduzida que altera a resolução de 2009 que trata do regimento interno da Câmara. Aprovado em turno único o projeto de resolução de autoria da mesa da Câmara que revoga dispositivos da resolução 717 de 1999. Também foi aprovado o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que altera dispositivos da Lei 12.988 de 2007, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos da FUMEC, a Fundação Municipal para a Educação Comunitária. Outro projeto que dispõe sobre a FUMEC também foi aprovado. É o projeto de lei complementar 71 de 2017, de autoria do prefeito municipal. O item 6 da pauta foi aprovado em primeira discussão. É o projeto de lei complementar com emendas de autoria do prefeito, que dispõe sobre o plano diretor estratégico do município de Campinas. Em segunda discussão, foi aprovado o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que altera o artigo 18 da Lei 10.850 de 2001, que criou a APA, Área de Proteção Ambiental do município de Campinas, regulamenta o uso e a ocupação do solo e o exercício de atividades pelo setor público e privado. Por fim, foi aprovado em turno único o projeto de resolução de autoria do vereador Gustavo Peta, que altera o texto da Resolução 842 de 2009, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Campinas. Lembrando que no site campinas.sp.leg.br, que está aqui embaixo da sua tela, você também pode conferir o resultado detalhado. A reunião ordinária completa já está no youtube.com/TV Câmara Campinas. A primeira parte da sessão foi dedicada ao debate sobre a situação do Hospital Ouro Verde, alvo de investigação do Ministério Público. 6 vereadores defendem a CPI da saúde. A primeira parte da reunião ordinária desta segunda-feira foi dedicada a um debate sobre a situação do Hospital Ouro Verde, que foi alvo de investigação do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate à Corrupção do Ministério Público do Estado de São Paulo. Na última semana, funcionários da Prefeitura de Campinas e da organização social Vitale, que administrava o hospital desde 2016, foram presos por crime de corrupção. Para o vereador Pedro Tourinho, que organizou o debate no plenário da Câmara, junto com os vereadores Marcelo Silva, Gustavo Peta, Carlão do PT e Mariana Conte, essa situação é inaceitável para os pacientes. O objetivo principal dessa primeira parte é a gente ter a chance de ouvir um pouquinho sobre a situação desse hospital e a gente entender quais são as consequências dessa situação de desleixo, de descaso, de omissão e de corrupção que tomou conta, né, da saúde pública da cidade e levou Campinas para as páginas nacionais dos jornais com fotos fortes de malas de dinheiro, Ferraris na casa de diretores do hospital, uma situação inimaginável para o cidadão campineiro que está lá na fila, tendo sua cirurgia cancelada, tendo seu
o seu tratamento de saúde negado. O debate contou com a presença de funcionários do Hospital Ouro Verde e membros da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Campinas. Segundo Tourinho, a participação da OAB é fundamental para a abertura da CPI da saúde, proposta pelos vereadores da mesa. A gente espera, sem dúvida nenhuma, o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil no sentido de pressionar aqui a Câmara de Vereadores de Campinas pela abertura da CPI da saúde, que para nós é uma iniciativa que precisa acontecer, porque essa casa não pode se omitir de uma situação tão grave. O parlamentar diz que a CPI pode ser ampliada para investigar outros convênios da Prefeitura. O funcionário público, o diretor da Prefeitura, que fazia a gestão fraudulenta, hoje sabida, desse convênio, também fazia a gestão de outros convênios, e isso nos preocupa. E a gente tem que apurar precisamente o que aconteceu em todos os casos, porque, afinal de contas, não foi nada menos do que R$ 1.200.000 em espécie encontrados na casa desse senhor. Uma situação realmente absurda. Na reunião ordinária de ontem, foi aprovado em primeira votação o orçamento do município para o ano que vem de 5,7 bilhões de reais. Aprovado por 28 votos a favor e 3 votos contrários dos vereadores Pedro Tourinho, do PT, Carlão, do PT e Mariana Conte, do PSOL, o orçamento do ano que vem passou pela primeira votação. O presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, Luiz Henrique Cirilo, acredita que os 5,7 bilhões de reais irão para áreas fundamentais da cidade. A expectativa nossa é que realmente as verbas que foram depositadas nas secretarias sejam efetivamente construídas e, sendo aprovadas, sejam utilizadas para, principalmente na área da saúde, educação, transporte e saneamento, haja o investimento que a população espera. A vereadora Mariana Conte diz que a prefeitura faz todos os anos uma previsão de gastos maior do que a executada. A prefeitura vem sistematicamente errando e sistematicamente fazendo uma previsão orçamentária muito maior do que ela se realiza. Ora, você pode pensar, é normal, é um erro de análise, pode acontecer. Mas o que a gente verifica olhando os dados é que esse é um erro sistemático, é um erro programado. Então, em 2013, a diferença entre a arrecadação prevista e a arrecadação executada foi de 13%. Em 2014, a diferença foi de 17%. Em 2015, a diferença foi de 11%. Em 2016, a diferença foi de 17%. O vereador Paulo Galtério diz que o orçamento está equilibrado e que as maiores verbas vão para a saúde e a educação. É uma peça equilibrada. Esse é o ponto que a gente precisa chegar, no ponto de equilíbrio. E quem deu uma analisada no projeto, quando nós chegamos aqui, vereador Rubão, a gente percebe que os maiores gastos da prefeitura para o próximo orçamento são, vereadora Mariana, saúde e educação. Infelizmente, vereadora Mariana, vereadora de oposição, não dá para tratar o orçamento aqui como se fosse uma questão que a gente tem que dar aumento, é isso, aquilo. Não dá. De acordo com a Mariana Conte, a prefeitura assusta a população quando faz uma previsão que não acontece na prática. E não por acaso, esse erro programado tem sido usado de uma forma bastante oportunista, segundo a conveniência da prefeitura, da gestão, para alarmar a população e criar a situação de pânico. Em primeira discussão, a Câmara aprovou o Plano Diretor Estratégico com 57 emendas e uma subemenda. A primeira votação do projeto do Plano Diretor Estratégico contou com amplo debate dos vereadores favoráveis e contrários à matéria. A proposta recebeu 75 emendas parlamentares, das quais 57 foram aprovadas, além de uma subemenda. Neste momento em que é analisada a legalidade do projeto, o presidente da Comissão de Constituição da Câmara, Luiz Henrique Cirilo, defende a proposta e as emendas apresentadas. Nós participamos aqui, a Câmara, realizamos 6 audiências públicas, todos os vereadores participaram ativamente das reuniões, dando sugestões, e hoje nós temos algumas emendas, o que
que é importante é que foi ouvido a população. Foi em razão das audiências aqui, que foram realizadas aqui na Câmara, que as comissões, todas em conjuntos, elaboraram uma série de emendas que serão muito provavelmente aprovadas hoje, porque elas contemplam adequar essa nova legislação a uma legislação urbanística falha, que acaba não atendendo às demandas da população. Durante a reunião, as comissões se reuniram para analisar as emendas, uma vez que algumas delas foram apresentadas um pouco antes da votação. A comissão já tem condições de exarar o parecer, abre mão do restante do tempo e indica o vereador Cirilo para fazê-lo. Vereador Luiz Henrique Cirilo tem a tribuna para exarar o parecer às emendas. Senhor presidente, a Comissão de Constituição e Legalidade, analisando as emendas, uma única subemenda que foi apresentada, tem a seguinte análise. De folhas 187, 188, 189 e 190, todas do volume 6, 1187, 1188, 1189, 1190, todas do volume 6, exara parecer favorável. O vereador Pedro Tourinho, que teve 8 emendas rejeitadas pela Conchileg, protestou contra a decisão. Esse trabalho, ele culminou com a produção, evidentemente, de contribuições concretas, com emendas, com críticas que foram feitas ao plano. Houve algumas emendas que nós fizemos que foram também rejeitadas aqui hoje pela base. O vereador Vinícius Gratti enfatizou aspectos ambientais do plano, que agora segue para uma segunda votação, momento em que será discutido o mérito do projeto. Quero ressaltar também a preocupação com o desenvolvimento tanto urbano quanto rural, com respeito adequado ao meio ambiente, que este plano, tenho certeza, irá realizar, no mínimo, pelos próximos 10, 20 ou 30 anos. E agora é hora de conferir as vagas de emprego no Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas. São 40 postos de serviços com salários entre R$ 1.000 a R$ 2.508. Há vagas para agente de inspeção de qualidade, ajudante de cozinha, ajudante de reparador telecomunicações, auxiliar de escritório, auxiliar contábil com CRC, azulejista, bombeiro civil temporário, carpinteiro, chefe de serviço de limpeza hospitalar, cortador de roupas, encarregado de expedição, encarregado de supermercado, estágio em vendas de crédito consignado, jardineiro, lapidador de vidros e cristais, mecânico de fogão, mecânico de manutenção e instalação elétrica, motorista carreteiro, operador de máquina de corte, vidros, reparador de aparelhos eletrodomésticos, exceto imagem e som, e técnico eletrônico em geral. As vagas para pessoas com deficiência são auxiliar administrativo para hospital e conferente de carga e descarga. Para concorrer a uma das vagas, é necessário o comparecimento do candidato em uma das unidades do CEPAT para análise de perfil e cadastro com a seguinte documentação: RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. A unidade Centro fica na Avenida Campos Sales, 427, no centro, das 8 da manhã às 6 da tarde. A unidade Ouro Verde está localizada na rua Armando Frederico Renganeschi, número 197, Jardim Cristina, e o funcionamento das 8 da manhã às 4 horas da tarde. Já a unidade Campo Grande fica na rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. O atendimento é das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E a gente segue acompanhando o Pulo do Gato, que faz hoje o primeiro jogo da semifinal da Copa Paulista de Futsal. Olha só. Depois de eliminar o Guaratinguetá na prorrogação fora de casa, a equipe campineira enfrenta hoje o Forte Taubaté, no ginásio Roger Ferreira, no bairro São Bernardo, aqui em Campinas, a partir das 7h30 da noite. A equipe do Vale do Paraíba joga com a vantagem de decidir em casa, no próximo dia 8, sexta-feira, também às 7h30 da noite. Em caso de uma vitória para cada lado e o empate persistir na prorrogação, o Taubaté se classifica por ter feito melhor campanha. É hoje, jogão aqui em Campinas.
E a entrada é 0,800. É de graça. Partida que promete aí fortes emoções. O adversário de logo mais foi o líder da chave, com 4 vitórias e apenas uma derrota. Pulo do Gato e Taubaté, hoje, 7h30 da noite. Endereço do ginásio Roger Ferreira. Anota aí, hein? Avenida João Batista Morato do Canto, sem número, no bairro São Bernardo. Entrada na faixa. Chegou, entrou. Do outro lado da chave, a semifinal acontece entre Barueri e Dracena. E agora vamos falar da Ponte Preta. Aconteceu ontem o julgamento lá no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no Rio de Janeiro, sobre a invasão da torcida da Ponte no jogo diante do Vitória. A gente acompanha as imagens aí, relembra que acabou culminando com o rebaixamento da Macaca. A promotoria havia solicitado a perda de 30 mandos. Ontem, o Departamento Jurídico da Ponte, através do advogado João Felipe Artioli, conseguiu reduzir a pena para 5 jogos com os portões fechados. E a Ponte vai ter que pagar ainda uma multa de R$30 mil. A Ponte vai recorrer desta sentença, mas sai no lucro. 5 jogos com portões fechados, mais uma multa que para clube de futebol R$30 mil é muito pouco, então saiu bem aí na cena. Essa pena deve ser cumprida apenas no Campeonato Brasileiro da Série B, que é uma competição da CBF. No Campeonato Paulista, que começa agora em janeiro, que é da Federação Paulista, a Ponte deve jogar normalmente em casa assim que o estádio for liberado, já que ele está interditado até que o alambrado seja reconstruído. Tá certo? Antes de encerrar, um recado importante, hein? A TV Câmara Campinas tem um novo canal para interação com você aí de casa. É o WhatsApp. Anote o número aí, 99811 0260. Vou repetir para você, hein? 99811 0260. Mande a sua sugestão de pauta, o seu questionamento. Aconteceu alguma coisa relevante aí no seu bairro? Mande uma mensagem para nós. A primeira edição do Câmara Notícia fica por aqui. A segunda edição acontece às 5 horas da tarde, hoje com a jornalista Mirna Abreu. Tchau, tchau.
Depois de eliminar o Guaratinguetá na prorrogação fora de casa, a equipe campineira enfrenta hoje o forte Taubaté, no ginásio Roger Ferreira, no bairro São Bernardo, aqui em Campinas, a partir das 7h30 da noite. A equipe do Vale do Paraíba joga com a vantagem de decidir em casa, no próximo dia 8, sexta-feira, também às 7h30 da noite. Em caso de uma vitória para cada lado e o empate persistir na prorrogação, o Taubaté se classifica por ter feito melhor campanha. É hoje, jogão aqui em Campinas, e a entrada é 0800, é de graça. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei de autoria do prefeito que dispõe sobre o orçamento programa do município de Campinas para o exercício de 2018. O item 2 foi retirado de pauta. É o projeto de resolução de autoria da Comissão das Pessoas com Deficiência Física ou Mobilidade Reduzida, que altera a resolução de 2009 que trata do regimento interno da Câmara. Aprovado em turno único o projeto de resolução de autoria da Mesa da Câmara, que revoga dispositivos da resolução 717 de 1999. Também foi aprovado o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que altera dispositivos da Lei 12.988 de 2007, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos da FUMEC, a Fundação Municipal para a Educação Comunitária. Outro projeto que dispõe sobre a FUMEC também foi aprovado. É o projeto de lei complementar 71 de 2017, de autoria do prefeito municipal. O item 6 da pauta foi aprovado em primeira discussão. É o projeto de lei complementar com emendas de autoria do prefeito, que dispõe sobre o plano diretor estratégico do município de Campinas.
Em segunda discussão, foi aprovado o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que altera o artigo 18 da Lei 10.850 de 2001, que criou a APA, Área de Proteção Ambiental do município de Campinas, regulamenta o uso e a ocupação do solo e o exercício de atividades pelo setor público e privado. Por fim, foi aprovado em turno único o projeto de resolução de autoria do vereador Gustavo Peta, que altera o texto da Resolução 842 de 2009, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Campinas. Aprovado por 28 votos a favor e 3 votos contrários dos vereadores Pedro Tourinho do PT, Carlão do PT e Mariana Conte do PSOL, o orçamento do ano que vem passou pela primeira votação. O presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, Luiz Henrique Cirilo, acredita que os 5,7 bilhões de reais irão para áreas fundamentais da cidade. A expectativa nossa é que realmente as verbas que foram depositadas nas secretarias sejam efetivamente construídas e, sendo aprovadas, sejam utilizadas para, principalmente na área da saúde, educação, transporte e saneamento, haja o investimento que a população espera. A vereadora Mariana Conte diz que a prefeitura faz todos os anos uma previsão de gastos maior do que a executada. A prefeitura vem sistematicamente errando e sistematicamente fazendo uma previsão orçamentária muito maior do que ela se realiza. Ora, você pode pensar, é normal, é um erro de análise, pode acontecer. Mas o que a gente verifica olhando os dados é que esse é um erro sistemático, é um erro programado. Então, em 2013, a diferença entre a arrecadação prevista e a arrecadação executada foi de 13%. Em 2014, a diferença foi de 17%. Em 2015, a diferença foi de 11%. Em 2016, a diferença foi de 17%. O vereador Paulo Galtério diz que o orçamento está equilibrado e que as maiores verbas vão para a saúde e a educação. É uma peça equilibrada. Esse é o ponto que a gente precisa chegar, no ponto de equilíbrio. E quem deu uma analisada no projeto, quando nós chegamos aqui, vereador Rubão, a gente percebe que os maiores gastos da prefeitura para o próximo orçamento são, vereadora Mariana, saúde e educação. Infelizmente, vereadora Mariana, vereadora de oposição,
Não dá para tratar o orçamento aqui como se fosse uma questão que a gente tem que dar aumento, é isso, aquilo. Não dá. De acordo com a Mariana Conte, a prefeitura assusta a população quando faz uma previsão que não acontece na prática. E não por acaso, esse erro programado tem sido usado de uma forma bastante oportunista, segundo a conveniência da prefeitura, da gestão, para alarmar a população e criar a situação de pânico. A primeira parte da reunião ordinária desta segunda-feira foi dedicada a um debate sobre a situação do Hospital Ouro Verde, que foi alvo de investigação do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate à Corrupção do Ministério Público do Estado de São Paulo. Na última semana, funcionários da Prefeitura de Campinas e da organização social Vitale, que administrava o hospital desde 2016, foram presos por crime de corrupção. Para o vereador Pedro Tourinho, que organizou o debate no plenário da Câmara, junto com os vereadores Marcelo Silva, Gustavo Peta, Carlão do PT e Mariana Conte, essa situação é inaceitável para os pacientes. O objetivo principal dessa primeira parte é a gente ter a chance de ouvir um pouquinho sobre a situação desse hospital e a gente entender quais são as consequências dessa situação de desleixo, de descaso, de omissão e de corrupção que tomou conta, né, da saúde pública da cidade e levou Campinas para as páginas nacionais dos jornais com fotos fortes de malas de dinheiro, Ferraris na casa de diretores do hospital, uma situação inimaginável para o cidadão campineiro que está lá na fila, tendo sua cirurgia cancelada, tendo o seu tratamento de saúde negado. O debate contou com a presença de funcionários do Hospital Ouro Verde e membros da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Campinas. Segundo Tourinho, a participação da OAB é fundamental para a abertura da CPI da saúde, proposta pelos vereadores da mesa. A gente espera, sem dúvida nenhuma, o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil no sentido de pressionar aqui a Câmara de Vereadores de Campinas pela abertura, né, da CPI da saúde, que para nós é uma iniciativa que precisa acontecer, porque essa casa não pode se omitir de uma situação tão grave. O parlamentar diz que a CPI
pode ser ampliada para investigar outros convênios da Prefeitura. O funcionário público, o diretor da Prefeitura, que fazia a gestão fraudulenta, hoje sabida, desse convênio, também fazia a gestão de outros convênios, e isso nos preocupa. E a gente tem que apurar precisamente o que aconteceu em todos os casos, né, porque, afinal de contas, não foi nada menos do que R$1.200.000 em espécie encontrados na casa desse senhor. Né, uma situação realmente absurda. A primeira votação do projeto do Plano Diretor Estratégico contou com amplo debate dos vereadores favoráveis e contrários à matéria. A proposta recebeu 75 emendas parlamentares, das quais 57 foram aprovadas, além de uma subemenda. Neste momento em que é analisada a legalidade do projeto, o presidente da Comissão de Constituição da Câmara, Luiz Henrique Cirilo, defende a proposta e as emendas apresentadas. Nós participamos aqui, a Câmara, realizamos 6 audiências públicas, todos os vereadores participaram ativamente das reuniões, dando sugestões, e hoje nós temos algumas emendas. O que é importante é que foi ouvido a população. Foi em razão das audiências aqui que foram realizadas aqui na Câmara que as comissões, todas em conjunto, elaboraram uma série de emendas que serão muito provavelmente aprovadas hoje, porque elas contemplam adequar essa nova legislação a uma legislação urbanística falha, que acaba não atendendo às demandas da população. Durante a reunião, as comissões se reuniram para analisar as emendas, uma vez que algumas delas foram apresentadas um pouco antes da votação. A comissão já tem condições de exarar o parecer, abre mão do restante do tempo e indica o vereador Cirilo para fazê-lo. Vereador Luiz Henrique Cirilo tem a tribuna para exarar o parecer às emendas. Senhor presidente, a Comissão de Constituição e Legalidade, analisando as emendas, uma única subemenda que foi apresentada, tem a seguinte análise. De folhas 187, 188, 189 e 190, todas do volume 6, 1187, 1188, 1189, 1190, todas do volume 6, exara parecer favorável. O vereador Pedro Tourinho, que teve 8 emendas rejeitadas pela Conchileg, protestou contra a decisão. Esse trabalho, ele culminou com a produção, evidentemente, de contribuições concretas, com emendas, com críticas que foram feitas ao plano. Houve algumas emendas que nós fizemos que foram também rejeitadas aqui hoje pela base. O vereador Vinícius Gratti enfatizou aspectos ambientais do plano, que agora segue para uma segunda votação, momento em que será discutido o mérito do projeto. Quero ressaltar também
a preocupação com o desenvolvimento, tanto urbano quanto rural, com respeito adequado ao meio ambiente, que este plano, tenho certeza, irá realizar, no mínimo, pelos próximos 10, 20 ou 30 anos.